Mas eu tinha chamado, e é uma coisa para lá de relevante e importante para todos nós. Nós temos aí num mundo novo, ou num dito mundo novo aí, várias coisas acontecendo ao mesmo tempo e muitas mudanças que estão se acelerando em função também aí dos novos tempos. As relações trabalhistas são uma delas, né? Que estão sofrendo modificações em função de um novo tempo. É o mundo digital batendo com o mundo analógico é uma das coisas. São muitas questões. Hoje nós conversamos com o Dr. Fernando Peixoto, advogado trabalhista, a quem eu dou o nosso bom dia. E começo aí, doutor, sabendo que esse é um campo vastíssimo, mas um momento novo nessas relações. O analógico, como eu disse, enfrentando o digital. A gente vê uma série aí de plataformas digitais, Uber, iFood e tal. É muito importante que o trabalhador atualmente se informe de maneira correta. Mas o que o senhor avaliaria aí, até em termos de teoria mesmo, antes de nós especificarmos, como é que fica este mundo novo? As relações trabalhistas no mundo analógico e no mundo digital mudam muito ou elas tendem a ser iguais? Quais os cuidados principais que a gente tem que observar nesses dois mundos? Bom dia. Bom dia, Glauco. Bom dia, Douglas. Muito obrigado pelo convite. E um prazer estar aqui com vocês falando sobre esse tema que é realmente tão complexo, principalmente neste momento de pandemia em que vivemos. Queria dar bom dia também aos espectadores que estão nos escutando. Mas olha só, a questão desse trabalho digital, de fato, deu um boom, né, com a chegada da Covid, com essa pandemia. Muitas redes sociais vêm crescendo, muitos trabalhos de entrega de mercado, motoristas de aplicativo, ou seja, hoje o trabalho virtual vem crescendo de uma forma assustadora. Só que, por um lado, o positivo é o aumento do empreendedorismo. Por outro lado, o negativo. Muitos trabalhadores vêm perdendo os direitos, como você falou, trabalho analógico e o trabalho digital. O digital vem perdendo alguns direitos e que pode sim prejudicar o trabalhador, inclusive com o passar do tempo. Se você me permitir, já te dar um exemplo, né? Quando a gente pensa em entregador de Uber, por exemplo, ou aqueles rapazes que na sua bicicleta vão fazer uma entrega de um produto, será que vocês já pensaram o que pode acontecer com este trabalhador em caso de um acidente? Imagine que aquele rapaz montado na sua bicicleta vai entregar um produto na casa de um consumidor e sofre um acidente. E aí, quem arca com esta situação? Será que ele tem direito a algum tipo de benefício? Então, este é um grande problema que o trabalho digital vem trazendo, além de outros. O direito do trabalho deveria sim atingir a estas pessoas. Só que há uma discussão ferrenha no nosso país e no mundo se este tipo de trabalho é relação de emprego ou prestação de serviço. Aí é que é o grande problema. Exatamente, essa é a próxima pergunta que eu ia fazer. Como é que fica essa relação de serviço aqui no Brasil atualmente? Como ela está? A discussão a gente com certeza vai falar muito, porque um exemplo, né? Você deu um ótimo exemplo, vamos citar aqui que um motorista de Uber aí, ou de outros aplicativos de transporte, está fazendo uma viagem, sofre um acidente, quem que paga isso? Ele é atualmente funcionário da Uber? Ele é funcionário da 99 de outros aplicativos? Como é que fica no caso atual da legislação, obviamente sabendo de todos os entraves que tem a legislação brasileira? Douglas, a sua pergunta é bem interessante porque é o seguinte, muitos motoristas de aplicativo já vem entrando com ações na Justiça do Trabalho do nosso país. Recentemente, agora no mês de março, o Tribunal Regional do Trabalho de Minas Gerais reconheceu o vínculo, mas ainda não é nada definitivo. Por quê? O nosso Tribunal Superior do Trabalho, que tem a sede lá em Brasília, ele ainda vem divergindo dos entendimentos de tribunais de instâncias inferiores. O TST vem entendendo através de algumas decisões, ou pelo menos dando a entender que esse tipo de relação não é de emprego.
Portanto, se aquele trabalhador sofre algum acidente, a Uber não se responsabilizaria por isso como acidente de trabalho. Mas os tribunais regionais do país, alguns tribunais já vêm reconhecendo. Então, é uma coisa ainda totalmente incerta. Eu acho que vale a pena, se o trabalhador, se o motorista do Uber, de algum aplicativo, tiver interesse, ingressar com ação e levar ao Poder Judiciário para que ele defina. E isso vem acontecendo, viu, Douglas? Não é só aqui no Brasil. No mundo, em geral, vem se discutindo. Nos Estados Unidos, alguns lugares já vêm reconhecendo como relação de emprego. E aqui no Brasil também vem reconhecendo como relação de emprego, mas ainda nada está definido. Doutor Fernando, uma observação. O Brasil tem a infeliz característica de ter uma morosidade e lentidão na justiça e em outros setores aí, que, para dizer o mínimo, assusta qualquer observador. O senhor, como especialista aí, inclusive acabou de citar que isso já está sendo estudado e vendo aí em outros países com relação a isso. Já vamos partir do princípio que no Brasil isso daí vai levar muitos anos para acontecer, a despeito de quantos políticos vão querer se aproveitar disso. Fato agora, o que deve aquele que presta esse tipo de serviço, que está aí entre atender esse serviço, prestação de serviço ou relação de trabalho, como ele deve agir no momento para garantir os seus direitos e também o outro lado, o empregador, o que deve fazer para não acabar incorrendo em algum rompimento com a lei ou alguma contravenção. Como é que deve ser isso daí, nesse momento? Glauco, quando você fala em morosidade na justiça, eu gostaria aqui só de ressaltar o seguinte: a nossa justiça do trabalho já vem há alguns anos, por conta de alguns políticos, com a ideia de querer ser exterminada. Alguns políticos pensam em acabar com a justiça do trabalho. E em razão disso, muitos financiamentos não estão sendo repassados para a nossa justiça do trabalho. Daí, temos um número reduzido de servidores, temos um número reduzido de juízes, e isso, de fato, atrapalha e muito a prolação de uma sentença por parte desse nosso órgão, que é a Justiça do Trabalho. E nós temos uma das justiças que mais ações recebem no país, em razão do tipo de assunto que a Justiça do Trabalho lida. Agora, o que é que o motorista do Uber ou o Uber deve fazer? Infelizmente, eu te diria, nesse momento, eles não têm o que fazer. Porque a situação é de indefinição e só quem poderá definir é o nosso Poder Judiciário. Portanto, a única coisa que é o motorista do Uber, do aplicativo, pode fazer é, se ele tiver interesse em discutir o seu tipo de relação, ele deve buscar a Justiça do Trabalho para discutir. Porém, como eu já disse agora há pouco, repito, nada está definido. Enquanto a Justiça não tiver uma definição concreta, Glauco, vamos ficar nesta situação. Trabalhador de um lado, sem saber se ele é empregado ou não, e empregador do outro, que ele tem uma insegurança de investimento no nosso país. Infelizmente, esta é a situação prática. Perfeito, doutor Fernando. Muito boa essa explicação. Então, para a gente encerrar a nossa entrevista, eu queria que o senhor passasse, então, uma orientação que até expande um pouco a sua área para o trabalhador, para o empregador. O que fazer aí? A gente sabe que quando o poder, de alguma maneira, não toma conta, nós temos que tomar. Como é que o empregador deve se planejar aí, criar um fundo, talvez, aí para casos de acidentes, ou no caso até de uma possível previdência, visto que não tem uma relação de trabalho? Quais são as orientações que o senhor aí, no papel de um advogado trabalhista, daria para uma pessoa que está ingressando agora nesta carreira aí de serviço digital que ainda tem muitas brechas trabalhistas? Os trabalhos na esfera digital, Douglas, ainda realmente está muito em aberto. Não existem legislações específicas, né? Nós temos o home office, que é tratado na CLT, mas ainda de uma forma muito singela, muito pequena, poderia dizer. Os entregadores de aplicativo, nós não temos nenhum tipo de legislação, porque o Uber e outros aplicativos os tratam como
prestadores de serviço e não como empregados. Mas assim, eu acho que os empregadores, eles devem ficar atentos ao que vem acontecendo no mundo, tá? Os empregadores devem tomar cuidado quando contratam pessoas para prestar serviço e dentro desta prestação de serviço estão caracterizados, ou melhor, estão presentes as características, os requisitos para se tornar empregado. Quais sejam? Pessoa física, pessoalidade, onerosidade, habitualidade e subordinação jurídica. Se dentro de uma relação de emprego existir esses 5 requisitos, o empregador deve ficar atento, porque não se trata de prestação de serviço, e sim relação de emprego. E por outro lado, o empregado, diante da necessidade de manutenção de sua sobrevivência, ou o prestador de serviço, diante da necessidade de manutenção de sua sobrevivência e de sua vida, manter a sua família, ele também deve ficar atento pelo seguinte: aquele momento em que ele está prestando serviço pode, muitas vezes, não ser relação de emprego. Pode ser simplesmente mesmo prestação de serviço. O que é que ele deve fazer? Procurar um sindicato, procurar um advogado, para que ele tenha melhores esclarecimentos e não sair por aí também achando que tudo que acontece, toda a prestação de serviço é relação de emprego, porque é uma linha muito delicada entre o prestador de serviço e uma relação de emprego. Eu acho que ele deve procurar um profissional para poder orientá-lo e, a partir daí, continuar praticando os seus serviços e, quem sabe, futuramente, se ele achar que é ou não, ingressar com uma ação. Esse é o caminho viável e possível nesse momento. Doutor Fernando, imprescindíveis as informações que o senhor passou a todos nós hoje. Nesse momento, como o senhor deve estar acompanhando o jornal, é tão conturbado aqui no Brasil, as relações trabalhistas, que também têm um histórico de serem muito conturbadas no país, imprescindível, nós agradecemos demais esse esclarecimento que o senhor acabou de nos dar aí, como eu disse, preciosos. Um ótimo dia ao senhor. Eu vou encerrar com uma frase que o senhor usou aí no seu encerramento também. A todos, empregadores e empregados, prestadores de serviço que o sejam, na dúvida, consultem um advogado. O achismo acaba geralmente em alguma tragédia anunciada. Não é não, doutor Fernando? Com certeza, Glauco. Essa coisa do achismo, do achar que... E se você me permite fazer uma piada, hoje nós vemos muitas pessoas formadas pela Universidade das Redes Sociais. Essa Universidade das Redes Sociais traz uma complicação maior ainda nessa discussão tão séria que é uma relação de emprego, principalmente relação de emprego para essas pessoas de aplicativo. Ainda não há uma definição. Eu só sugiro que fiquem atentos e procurem alguém que de fato é especializado para tirar sua dúvida. Vá ao sindicato. Talvez esse seja o melhor caminho nesse momento. Tá? Não tem dúvida, eu queria doutor. aproveitar, inclusive, para agradecer a vocês a oportunidade de estar aqui. Tá bom? Me mantenham à disposição. Nós é que agradecemos, como eu disse, preciosas as informações. Muito obrigado e adorei. É muita gente formada pela Faculdade das Redes Sociais. Com a sua autorização, vou lhe dar os créditos, vou usá-la ainda hoje. Muito obrigado, doutor. Fique à vontade. Um ótimo dia, uma ótima semana e cuidado com a chuva, hein? Estamos em casa, sem aglomeração.